Olá para você que nos escuta, começando mais um episódio SagaCast. E hoje estamos com um convidado especialíssimo para falar da importância do marketing para a sua empresa. Isso mesmo, você que é um pequeno, você que é um micro, médio empreendedor, hoje você vai entender a importância do marketing para virar o jogo do seu negócio. Gabi, dá um oizinho pro pessoal que eu já quero saber mais de todas essas estratégias que ele tem para contar pra gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos passar para o William logo, né? Para a gente começar essa jogada aqui, muito legal. Passando a palavra aqui para o William, pode ficar à vontade, William. Show de bola! E aí, pessoal, eu me chamo William, muito obrigado pelo convite, Sara e Gabi. Para mim é uma honra estar aqui. Eu já vi alguns episódios lá do SagaCast e confesso que me sinto um pouco pressionado, porque vem pessoas aqui muito especialistas em vários assuntos, dá para aprender muito. A galera que está me escutando, poxa, escute aí os outros episódios do SagaCast, que eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. E para mim é uma honra estar aqui. Quero compartilhar um pouquinho aí do conhecimento também, aprender muito com vocês aí nesse bate-papo. Muito obrigado. Legal. Olha, William, eu quero que você saiba que você é muito especial, é referência pra gente também aí dentro do marketing, tem uma história brilhante. E eu acho que é legal a gente começar, né, Gabi, descobrindo um pouco da sua história. Conta pra gente como começou a sua história no empreendedorismo e principalmente linkando isso aí, como que você foi trabalhando a longo prazo aí, o marketing também, né? Eu acho que é importante o pessoal entender como desde o início ali, né, quando a empresa nasce, a gente já pode aplicar estratégias para alavancar o negócio. Show de bola, show de bola. Bom, resumindo, eu tenho 23 anos, apesar da pouca idade, e olha, eu faço daqui É um seis menino, dias, né, É o gente? menino. daqui 6 dias, 24 aninhos. Então, Legal. assim, já tô aberto a presentes. Mas é o seguinte, para quem, eu imagino, para quem não vem de uma família em que o pai ou a mãe empreende, tem família aí, tem empreendedores na família, a gente começa empreendendo e nem sabe que está empreendendo. E foi isso que aconteceu comigo e é o que acontece com muitas pessoas. Eu comecei a minha jornada no militarismo, quando aos 15 anos eu fui para uma escola da aeronáutica, se chama Epicar, lá em Barbacena. Então, aos 15 anos eu já não estava mais vivendo com os meus pais. Eu já meio que estava independente, eu já recebia o Legal. salário, já estava morando lá em Barbacena, era um regime de internato, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu voltava para casa e olhe lá quando eu não ficava punido ou preso. Que aí a gente fala, né? Ou punido ou preso. Bom, mas basicamente eu comecei assim e eu tava traçando a minha jornada para ser um piloto da aeronáutica. Então, assim, já tava Legal. tudo desenhado na minha cabeça com 14, 15 anos. Quando eu entrei lá na aeronáutica, eu vi que não era bem aquilo. É sim uma carreira maravilhosa, mas acabou não se encaixando para mim naquele momento. E aí Sim. eu pensei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não quero ficar aqui pro resto da minha vida. Eu fiquei 3 anos nessa escola e eu poderia dar prosseguimento à carreira militar, ir para o interior de São Paulo, lá para Pirassununga e continuar os estudos para aviação, mas optei por dar baixa e sair de lá. Não vou entrar muito em detalhes do porquê, porque o nosso foco aqui é outro. Então, em 2019, eu comecei a dar aula de matemática na cozinha de casa e tinha 4 alunos. E eu não Legal. pensava em empreender ou aumentar a base de alunos ou crescer assim de alguma forma. Eu só pensava em pagar as contas, porque eu recebi um salário lá na aeronáutica e eu precisava receber alguma coisa para pagar o transporte para ir para a faculdade. Eu precisava receber para tomar um sorvete com a namorada. Então, assim, não tava, senão a conta não fechava. Desde os 14 anos eu não pedia dinheiro para os meus pais. Como é que eu ia, com 19 anos, voltar para casa e falar: mamãe, me arruma cinquentinha aí para eu ir no cinema? Não dá, né? Não dá, não dá. Então, fui dando os pulos, né? E aí, dando essas aulas, eu fui expandindo para as aulas online, porque eu já tinha um canal no YouTube, eu já tinha um Instagram e tentava ficar sempre ativo nas redes sociais para aumentar mesmo a base de alunos ali, ou pelo menos manter. E veio a pandemia em 2020 e aí o curso ele deu um boom, que na verdade eu chamava de mentorias. Então, na verdade, eu nem dava aulas, eu dava apenas mentorias de matemática, que era uma matéria que eu era bom e eu sempre gostei muito de ensinar.
Então, assim, olha, juntar o útil ao agradável e comecei a lecionar na cozinha de casa. E isso foi muito potencializado por causa da pandemia também, que eu já estava no online, eu já tinha uma base ali de 15, 18 alunos, e aí depois da pandemia essa base aumentou para 80, 90 Nossa, que alunos. legal. Muito bom. E aí eu, consequentemente, fui ah, trazendo outros professores também para agregar valor ao meu produto, ao meu serviço. Então eu oferecia aulas de matemática e, por que não, oferecer também umas aulas de português, umas aulas de inglês, umas aulas de redação. E quando eu assustei, eu já estava abrindo CNPJ, já estava vendo questão de contabilidade e contrato, prestadores de serviço e tudo mais. E quando eu assustei, eu falei, eu acho que eu estou empreendendo mesmo. Então foi algo que surgiu do nada, surgiu na verdade de uma necessidade e fui prestando esse serviço e ao longo do tempo fui, graças a Deus, empregando pessoas Legal. e fechando essas parcerias e abrindo portas que é sempre muito, muito importante. O que eu mais amo fazer na vida é comer e depois de comer eu amo muito dar aula e proporcionar emprego às pessoas também, que eu acho que isso é fenomenal. E hoje eu já percebo que sem essa vivência que eu tive na aeronáutica, sem essa vivência que eu tive presenciando, dando aula na cozinha de casa e passando por todos esses desafios, sem todos esses obstáculos, eu não conseguiria nem 1% do que eu consegui conquistar, graças a Deus. Então, assim, todos esses obstáculos, todos esses desafios, eles somam muito, a gente não entende na hora, mas depois soma muito e nos ajuda bastante na nossa trajetória. E é uma coisa que a Gabi sempre fala, você tocou nesse ponto que eu acho muito legal, é que o empreendedorismo ele tem um valor social muito grande, né? Por conta da geração de renda, por conta da geração de emprego, né? Que vem. A gente tem um ciclo acaba- de renda que acontece em determinados Isso. lugares por causa de abertura de empresas ou de negócios, né? E Então, a gente hoje tem são uma os questão pequenos social muito e... forte. Exato, assim, É. hoje são os pequenos e 73% médios, hoje né? das empresas que Empregam no Brasil, empregam no Brasil são pequenos e médios empreendedores. Então, assim, as pessoas elas não têm tanto essa visão de como o empreendedorismo ele é importante e como o empreendedor ele tem um papel social extremamente importante, principalmente para a região ali onde ele está. Então, ele gera uma renda, ele alimenta famílias, ele gera receita para o lugar. Então, assim, as pessoas elas tendem a sempre pensar que o empreendedor ele está lucrando, mas não, ele está trazendo uma receita, está trazendo retorno ali financeiro para a região onde ele está. Perfeito. Sentido para a vida, sentido né? para a Qual vida que das é pessoas. o maior prazer de um pai, né? Dar o que o filho quer e isso Exatamente. vem a partir do trabalho. Muito legal. E William, eu fiquei curiosa aqui para entender um pouco como que foi essa transição sua aí, que teve a escola preparatória mentoria, que virou a escola preparatória, e aí como que você foi se aproximando do marketing, assim, porque a sua história é muito legal, que você foi fazendo, tendo resultado, mesmo sendo tão jovem, né? Tendo resultado interessante e depois ampliando isso, oferecendo como serviço, como infoproduto e tal. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa transição e quando deu aquele clique assim, que você falou, nossa, poxa, agora eu posso expandir para essa frente de marketing também, porque deu certo para mim. Legal. Então, o curso preparatório, ele começou mesmo em 2019, que eu comecei a dar aula, mas de fato, com outros professores, foi em 2020 para 2021, que aí já tinha outros professores, já tinha quem editava os vídeos, já tinha quem fazia as artes, então eu já fui aprendendo a delegar funções, que é difícil, assim, no começo, a gente quer fazer tudo e tal, mas eu fui aprendendo a delegar para outras pessoas. E durante esse processo, eu fui me deparando com pessoas muito boas, mas pessoas não tão boas assim de serviço, né? Então, eu às vezes passava para uma pessoa fazer uma arte, aí eu que mesmo que tinha que ir lá fazer a arte, ou editar um vídeo, ou fazia até uma landing page, né, que é uma página ali de captura, fazer um site mesmo do zero. Então, assim, eu fui passando para algumas pessoas foram fazendo um serviço bacana, outras não. Então, era muito difícil achar bons profissionais que me ajudassem a crescer e alavancar o meu negócio. E, assim, desde o início eu já percebi que
quem fica rico não é o médico, quem fica rico não é o advogado, quem fica rico não é o engenheiro. Quem fica rico é o médico que sabe vender. Quem fica rico é o advogado que sabe vender, o engenheiro que sabe vender. Ou seja, a pessoa que sabe vender, ela se sobressai independentemente do mercado que ela está atuando. Então, saber vender é essencial para você alavancar o seu negócio. E o marketing, ele vem justamente com isso, para você saber como vender o seu produto. Então, eu fui tendo essa experiência, tanto na criação de artes, edição de vídeos, sites, etc. Fui conhecendo essas pessoas e decidi montar um time para ajudar as empresas com isso, relacionado ao marketing. E venho estudando muito sobre a questão do growth hacking. A gente já conversou anteriormente sobre esse growth hacking e é algo que eu simplesmente estou apaixonado, porque ele mais ou menos sistematiza tudo aquilo que a gente vai aprendendo na prática. E deixa eu aproveitar e dar um spoiler aqui para o pessoal, que vai ter imersão com o William lá na Saga Universidade sobre O golfe. convite acaba de acontecer, viu? Opa! A gente já estava conversando no privado aqui. Vai acontecer. Eu quero. Gente, olha só, 24 anos. Esse menino tem três negócios, né? São Três negócios empreendimentos, né? consolidados. A gente conhece a história dele. A gente está aqui falando com você sobre verdade. 24 anos. Né? Esse é o poder do investimento em marketing, em vendas, em crescimento sustentável de negócio. Perfeito. E quanto tempo tem que você estar no empreendedorismo? Vamos colocar 5 aninhos? 5 aninhos. Olha aí, gente, que parabéns, legal. é isso Escala e rápido, né? Sim. Não precisa ficar 5 anos ali, né? Naquela coisa, aquela roda que tá quase infinita, né? Daquela coisa que você não tem lucro. É muito legal, cara. A sua história é muito incrível. E vocês não podem perder. Esperem. Daqui a pouquinho, inscrições abertas. Estou muito feliz, o convite já está mais do que aceito, obviamente. Para E mim quando vai eu ser falo assim, né, Gabi? Chegar lá em casa hoje, 6 horas da tarde, a gente já tem uma ótimo, inscrição aberta lá. ótimo. Mas assim, o convite já está mais do que aceito. Para mim vai ser uma honra tremenda. E realmente o Growth Hacking, ele vem justamente, ele é um processo sistemático mesmo para aumentar a base de clientes de um produto, de uma empresa, de um serviço. Então, intuitivamente, eu usava muito disso nos meus negócios e não sabia que tinha um nome para isso. Então, assim, por exemplo, eu olhava assim, poxa, eu tenho 60 alunos. Quanto dinheiro que eles me geram? Pô, parece ser uma pergunta simples, mas um aluno desses 60, qual é o rendimento que ele gera para minha empresa? Qual que é o faturamento que ele me gera? Peraí, deixa eu fazer uma média. Aí eu pegava e tal, fazia a média. Ah, tá, ele me gera aqui, vou colocar R$1.000. Tá, então se eu gastar R$900 para adquirir esse cliente, eu tô ainda faturando R$100 com ele. Não é o ideal, mas eu estou dando um exemplo aqui de uma métrica que a gente tem, né? Que é o LTV, Lifetime Value, CAC, custo de aquisição do cliente. E tudo isso é centralizado para o Growth Hacking, que é o hackeador de crescimento. Basicamente, ele vai entrar na sua empresa e vai fazer com que você cresça sem gastar tanto. Como? Analisando métrica, testando, né? A gente pode falar de algumas implementações aqui, algumas dicas para o pessoal, mas muito disso... eu creio também que vem dessa vivência que eu, graças a Deus, fui adquirindo com o curso. E aí, já falando dos outros negócios, que é o poker, que a gente não citou aqui ainda, e também essa empresa de marketing. E a empresa de marketing, ela me possibilita atuar em vários outros negócios, como clientes que a gente tem, que é um depósito lá de Lagoa Santa, uma empresa que mexe com desbloqueio de conta da Amazon. Um nicho Que tão legal, gente. que legal. um nicho tão específico Sim, que eu não Super conhecia. nichado também, não, acabei de Eu conhecer. também. E assim, e vai possibilitando com que a gente aprenda mais, porque um dos passos fundamentais do Growth Hacking é uma equipe multidisciplinar. Um exemplo rápido, simples e básico. Se você tem um gestor de tráfego, você manda uma imagem para esse gestor de tráfego. Ele vai colocar essa imagem para rodar. Imagina esse gestor de tráfego ter que mandar para o designer assim, ô designer, adapta essa imagem aí para mim, porque você mandou ela 16:9, eu quero ela 3:4.
Poxa, e ele não conseguir fazer isso, isso gera uma morosidade e, consequentemente, menos vendas para o seu negócio. Sim. Então, ter uma equipe multidisciplinar, isso é fundamental. Eu estou dando esse exemplo do gestor de tráfego porque Não, é mas é algo... extremamente útil essa informação, Não né? é? É extremamente útil. Estou dando esse exemplo do gestor de Porque tráfego é muito porque... isso mesmo que acontece. Principalmente no marketing, a gente sabe que, assim, vem um cliente, dependendo da estrutura ali, você tem que contratar uma outra pessoa. E isso não é sustentável para o negócio. Exatamente, exatamente. Então, assim, é importante não só ter uma equipe multidisciplinar, é muito importante a gente analisar as métricas, testar, não ficar com medo de testar. É claro que quando a gente testa um produto, um serviço ou uma implementação, a gente não pode simplesmente gastar todo o faturamento anual que a gente teve para um teste. Né? A gente tem que testar conscientemente, mas Riscos calculados, né? riscos calculados, exatamente. A gente pode citar o exemplo aqui do YouTube. O YouTube, lá no começo, quando ele explodiu, foi justamente quando ele implementou os players nos sites. Então, o grande boom do YouTube não foi por causa de uma ideia revolucionária, o Mark Zuckerberg só explodiu. A gente vai falar também do Facebook mais pra frente. Mas assim, o YouTube não explodiu por causa de uma ideia revolucionária. Assim como o YouTube, tinha outras plataformas também de vídeos. Contudo, o que eles fizeram diferente das outras? Eles testaram o seu produto. Como? Implementa aí no seu site, pode colocar o meu player no seu site tranquilamente que você não vai pagar nada por isso. Só que o meu anúncio vai rodar de uma forma tranquila. E aí eles conseguiram alavancar muito o negócio deles, né? Então, assim, a gente pode citar exemplo de Dropbox, a gente pode citar o exemplo também do Hotmail, mas é interessante a gente tirar essa ideia da cabeça das pessoas. Até eu mesmo tinha essa ideia há pouco tempo atrás, de que um empreendedorismo de sucesso era aquela ideia revolucionária. Não é. Sim, E está muito longe disso. Sim. Mesmo Ela tem aquelas que que a ser gente, útil, né? mesmo aquelas que a gente acha que é uma ideia revolucionária, como o Facebook, como o YouTube, eles passaram por processos, por análises. Em 2007, o Mark Zuckerberg implementou no Facebook uma parada chamada The Growth Circle, que era um grupo de pessoas focadas no growth, focadas no crescimento da empresa, com testes, com análise de métricas, porque não foi simplesmente, vamos criar um software, a galera curte, like, arrasta pra cima e pronto, que deu certo. Não é assim, não foi do nada, não foi uma sopa que ele jogou ali e veio com uma ideia revolucionária, não. Foi muitos testes, foi muitas métricas, foi uma equipe multidisciplinar que ajudasse ele e proporcionasse esse crescimento aí na empresa. Então é uma área que eu gosto muito, que eu venho praticando bastante, quero me desenvolver mais ainda. E a empresa de marketing, ela me possibilita isso, porque eu atuando em diferentes nichos, eu consigo aprender mais e implementar isso em outros negócios. Então eu gosto, assim, estou gostando muito dessa área do marketing, porque eu consigo também não só aplicar nas minhas empresas, mas possibilitar que empreendedores possam crescer cada vez mais. Você falou um ponto aí muito importante esse mito, né, que cerca a vida dos empreendedores aí. Nossa, eu tenho que fazer um negócio, né, disruptivo e tal. Quais as outras dificuldades que você percebe em relação à aplicação do marketing mesmo no dia a dia? Principalmente para pequenos e médios empreendedores, assim. Você acha que o pessoal mistifica demais a aplicação, acha que tem que ter YZ para começar? O que você percebe no dia a dia quando você atende a galera aí? Olha, então, o marketing tradicional, eu não gosto de ficar batendo no marketing tradicional aqui, porque ele ainda assim, para muitas coisas, ele é muito útil. Agora, só uma pausa aqui. Você pode diferenciar para a gente o marketing tradicional do marketing moderno? Claro, sem problemas. O growth, ele vem justamente num marketing mais moderno mesmo. Quando a gente fala o marketing mais moderno, é justamente a gente tentar desassociar aquela imagem de que marketing é só a panfletagem, que o marketing é só o billboard, os outdoors, né, que a gente vê assim na rua, ou uma propaganda numa rádio, na televisão. O marketing ele é muito mais do que isso, porque de nada adianta você anunciar na novela das 9 um produto que é um curso para concursos militares. Eu não vou anunciar numa novela das 9 porque provavelmente o meu público não está assistindo novela naquele momento.
Então, é um marketing assertivo. Claro que, ainda assim, esses anúncios nessas plataformas, eles são totalmente válidos. Contudo, você tem que conhecer muito bem o seu público, você tem que conhecer muito bem a sua audiência, quem compra de você, para que você anuncie para eles. Então, antes de mais nada, eu não gosto de bater nessas formas tradicionais de fazer marketing, como muitos outros fazem, mas eu acho que o growth ele vem justamente para alinhar com o marketing tradicional. Então, esse alinhamento com o marketing ele é muito importante. Então, beleza, a gente vai panfletar? Ok, vamos panfletar, vamos fazer sua arte aqui e tal, o panfleto ficar bonitinho. Mas onde que a gente vai panfletar? Onde que os nossos clientes passam? E antes da gente panfletar, quantos compraram da gente ontem, anteontem, anteontem, essa semana? Como que tá o nosso ticket médio? Vamos analisar essas métricas aí para a gente não só panfletar, mas para a gente ter também outras estratégias. E como você tinha me perguntado, Sara, as dificuldades, eu acho que a principal dificuldade é a análise de retorno. Porque, como um empreendedor, se ele coloca lá R$ 20 ou R$ 2.000 numa plataforma de anúncio e ele não metrifica esse retorno, ele só, hoje chegou mais mensagem, mas ontem não chegou tanto. Ele não está tendo uma métrica, ele está indo da cabeça dele. Quando ele não metrifica os resultados, ele fica com mais dificuldade de ver esses resultados, consequentemente. Sim. E ele acha que aquele dinheiro está sendo jogado fora. Então ele coloca 2.000, 3.000, 10.000 na plataforma e ele não está vendo aquele retorno. Por que ele não está vendo? Porque ele não está mensurando, ele não está metrificando. Um simples exemplo. Uma pessoa coloca um link do grupo do WhatsApp, ela vai fazer um infoproduto e ela vai fazer um lançamento. E nesse lançamento ela vai fazer grupos do WhatsApp. Nesses grupos do WhatsApp, ela vai divulgar no canal do YouTube dela, ou seja, de forma gratuita, de forma orgânica, um tráfego orgânico. Mas ela também vai fazer anúncios para as pessoas entrarem no grupo do WhatsApp dela. Como que ela vai saber quem veio por anúncio e quem veio através do tráfego orgânico? Se ela não metrificar isso, ela não vai saber o retorno de fato que aquilo está dando. Então, metrificar os seus testes é importantíssimo. E agora, solucionando esse exemplo que eu dei, agora, exatamente. solucionando, a gente pode ter mais do que um grupo no WhatsApp. Um grupo no WhatsApp focado só para aquele link que a pessoa chegou através do YouTube e um outro grupo do WhatsApp para quem chegou através do tráfego pago. Isso foi uma estratégia que eu apliquei em uma das minhas empresas e que deu super certo, porque eu consegui metrificar quantas pessoas estavam de fato entrando no meu grupo do WhatsApp. Então, isso é uma forma... Qual era mais sustentável ali? Manteve as duas estratégias? Não, exatamente. Eu peguei aquela que eu já tinha no tráfego orgânico, né? Ainda assim, com os vídeos do YouTube, etc. Encheu muito o grupo do WhatsApp, mas também o investimento no tráfego pago ele é essencial para a escala de um infoproduto. Sim. Então, o que é importante é o empresário ele entender essa situação de, ok, eu vou investir, eu quero mais vendas, mas para ele conseguir isso, ele precisa metrificar os seus resultados, ele precisa testar e conseguir essa análise, porque senão ele não vai ver aquele retorno. É por isso que os gestores da NeuraPixel, da minha agência de marketing, eles precisam saber conversar. Porque tem muito gestor que só aperta o botão e tá show de bola, ele trabalha muito bem. Só que se ele não mostrar isso para o empreendedor, olha, se ele não mostrar, cara, o seu cliente está custando tanto. Olha, cada clique você está pagando tanto por isso. Cada anúncio está custando... Se ele não souber conversar, passar isso para o cliente, isso vai ficar muito mais difícil do cliente ver. Quando eu digo cliente, é o empreendedor. Sim. O empreendedor ele tem que ver onde que está sendo aplicado aquele dinheiro. Então, é por isso que os gestores da NeuraPixel eles precisam saber passar essas métricas para o empreendedor, porque às vezes ele não vai ter tempo de abrir, o cliente ele não de tem ver. acesso também. O cliente às vezes ele não adianta ele abrir, ele não vai entender. O cliente às vezes ele não vai entender o que está acontecendo ali, o que está sendo feito, o que aconteceu. Geralmente, dependendo do público-alvo, aquele anúncio não vai aparecer para o seu cliente. Então, se o gestor de tráfego ele não tiver uma noção de como exemplificar,
mostrar, apresentar os dados que aquela campanha está gerando, realmente fica difícil até manter o cliente, porque nem sempre, porque as pessoas elas pensam que o tráfego pago, ele vai te trazer rios de clientes, e não é assim. O tráfego pago, ele tem um passo a passo, ele tem uma função muito grande de potencializar a marca, de gerar alcance, e depois a venda vai acontecer. Às vezes a venda vai acontecer fora de uma rede, inclusive. Às vezes no WhatsApp, no relacionamento, numa ligação, no e-mail. E assim, são todos processos, né? Lógico que também existe a venda que acontece pelo tráfego pago, óbvio, né? Só que a gente sabe que hoje o tráfego pago ele é uma estratégia para potencialização, para você trabalhar a venda ali dentro. Exatamente. É uma que a gente estratégia vê, adotada. assim, muita... Eu não sei, É a estratégia sabe? anterior Eu não à venda, sou né? técnica Perfeito. da área, mas assim, eu também vejo assim. Tipo... Mas as pessoas elas acham que vai tá vendendo, assim, não é? Tipo, ele... Não é assim, como que eu vejo o tráfego pago? Vendeu. Não é. Mas isso aí Não é tem por como. quê? É por conta do que eu já vou falar daqui a pouco, que eu acho também que acontece muito isso. Igual, por exemplo, o que eu acho do tráfego pago? Eu acho que é uma panfletagem modernizada, sabe? Potente. Bem nichadona, porque, né? Nichadona, Porque ela tipo consegue assim, ó, identificar perfil de exato, cliente, você tá? traça ali o perfil do seu cliente, vai mostrando ali o que você é capaz de entregar para ele, gerando desejo nele ali, e mostrando de forma automática que você ainda consegue capturar se o cara chegar perto. Então, assim, é um negócio, tipo assim, panfletagem 6.0, cara. Eu acho que é meio isso, sabe? Mas a gente vê muita coisa, né, na internet. Aí a gente tá sucateado das coisas, sabe? Fica bombardeado, aliás, daquela coisa de faz aqui, não sei o quê, clica aqui, você vai ver, faz aquele anúncio matador, que tal, que é o lead frio, compra fria, sei lá, né, que o pessoal chama dentro do marketing. Eu queria que você comentasse, William, um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é uma conversa um pouco mais madura, né, para quem está começando no marketing, mas eu queria que você comentasse um pouco disso também, essa diferença aí de quando você consegue fazer essa venda fria, para que ela serve, né? E assim, e na sua percepção, dentro da sua experiência, como que funciona o investimento, por exemplo, em tráfego pago? É a panfletagem 6.0, igual eu estou falando, ou realmente acontece mesmo a venda fria, aquele negócio lá? Não, perfeito. Sabe? Eu queria entender um pouquinho Olha, disso. vamos lá. Vamos pensar naquele método mais tradicional. O rapaz ele entrega um panfleto para você, você está ali no sinal, você vê aquilo, poxa, eu vou comprar. Você chega na loja e não tem aquele cafezinho, você não é muito bem atendido, demora para ser atendido. Quando você é atendido é um vendedor inexperiente, ele precisa olhar no sistema e tal, e aquilo demora 20, 30 minutos. E aquilo vai gerar em você uma insatisfação e provavelmente você não vai comprar de novo, ou talvez nem vai realizar aquela compra naquele momento, porque demorou para ser atendido. O tráfego pago ele funciona da mesma forma que o panfleto. Então eu concordo nessa visão de ser mais uma panfletagem 6.0. Da pessoa, ela vê o anúncio, mas quando ela entrar no seu site para comprar, ela não vê um site muito bem estruturado, ou até mesmo para tirar a dúvida no WhatsApp. Quando ela clica lá para tirar a dúvida no WhatsApp, ela demora 15, 20 minutos para ser respondidas. Um dia depois. Já aconteceu isso comigo, desisti mesmo. Exatamente, exatamente. Então, assim, aí a pessoa tá simplesmente jogando o dinheiro dela fora. Ou, na verdade, enriquecendo a galera lá do Vale do Silício, né? Porque simplesmente o dinheiro dela está sendo jogado fora. Porque de nada adianta ela ter uma estratégia ali, um vídeo top, chamativo. Ei, você tá precisando disso? Vem cá, clica no Saiba Mais e tal, arrasta pro lado que pra cima tá lotado. E vai, a pessoa entra e ela não recebe um bom atendimento, ou ela se depara com a página de captura lenta. Então, o marketing, você tem que atuar em todas as vertentes. Não é fácil. Já teve uma época assim que você colocava dinheiro e era anunciado para muitos e muitas e muitas pessoas, mas hoje em dia já não é assim, e a gente precisa não só ter uma ferramenta que é o tráfego pago. O tráfego pago é uma das ferramentas. Tanto é que eu não sou especialista em tráfego pago. Na minha agência tem os gestores, mas eu não sou especialista porque ela é uma das diversas ferramentas que a gente tem para possibilitar com que a gente venda mais. Ô, William, uma outra coisa fora do roteiro, que a Gabi adora, né? Eu sempre saio do roteiro. Eu queria um pouquinho, assim, da sua percepção sobre eventos.
Porque, assim, olha, é algo que a gente tem discutido bastante, né, Sim. Gabi? É sobre... É porque a gente tem o marketing tradicional, ele ainda funciona. Quando a gente fala da Perfeito. diferença dos dois, ele continua funcionando. Perfeito. Ações comerciais continuam funcionando. Só que hoje a gente tem mais ações para serem feitas para você conseguir efetivar uma venda e fidelizar o cliente. Agora a gente tem mais coisas para fazer. Desculpa te interromper. Não, sim, é isso também que eu penso mais ou menos por aí. Tanto que eu vejo, a gente brinca, né, na questão do panfleto por conta disso também. Sim. Não acho que, o tráfego é matador, sabe? Assim, Não existe matador, né? Só o matador mesmo. E aí, era porque a gente brinca por conta dessas expressões que vem muito, a gente vê muito isso A gente fala em redes brincando várias sociais. vezes, E aí, assim, eu queria entender um pouco também, dentro da sua experiência, se para o pequeno e médio empreendedor vale a pena investir em eventos. E aí eu falo assim, é de promoção de eventos, porque a gente comenta muito sobre isso, né? A gente tem o Saga Conecta e os nossos eventos presenciais, o que a gente preza ali dentro? Trazer uma experiência para quem está lá participando, sabe? A gente não gosta dessa coisa... tipo, todo mundo sabe que é um evento organizado pela Saga Universidade, todo mundo sabe que o Saga Conecta, todo mundo sabe que o Saga Conecta é uma vertente do Saga Universidade, mas a gente não precisa falar isso. E às vezes a gente se pergunta, né, Gabi? Nossa, mas todo mundo faz diferente, né? A pessoa fica ali o tempo todo, nossa, marretando a empresa dele na cabeça dele, tentando fazer aquilo. E as pessoas reconhecem a marca que está por trás da organização daquele evento. Eu queria entender um pouco o que você acha disso, dessa parte do evento, se é algo que funciona como posicionamento de marketing para pequeno e médio empreendedor, e também de condução, que a gente fica bem incomodada, né, Gabi? A gente já participou de alguns assim, de alguns muito bons e outros não. Principalmente eventos de networking, porque você fala assim, cara, se é evento de networking, a principal entrega que você tem que fazer ali são dinâmicas que vão fazer as pessoas se conectarem ali. Sim. E no presencial é muito mais fácil a gente fazer isso, totalmente né? diferente, é muito mais fácil. É uma experiência, assim, a gente consegue trabalhar muito mais elementos sobre isso, sabe, né? Hoje que a gente precisa de desenvolver técnicas para trazer isso para o online também. Bom, então, a empresa, para ela fortalecer o branding dela, para ela fortalecer o posicionamento dela, é interessante ela não estar sempre numa constante. É claro que já tem empresas que estão super muito bem estabelecidas. Quando a gente fala de McDonald's, quando a gente vê o M, a gente nem precisa, né? A gente sabe, sabe de onde que é. Mas para pequenos, médios empreendedores, eu acho muito interessante a pessoa passar por ciclos no marketing. Como assim por ciclos? Eu enxergo como uma onda. Então, ela está fazendo o serviço dela, ela está oferecendo o produto dela, enfim. E ela fazer alguns lançamentos. E quando eu falo de lançamentos, não estou falando apenas de infoproduto. Não estou falando. Eu vou dar um exemplo de uma sorveteria que a gente atendeu recentemente. E eles vendem açaizinhos, açaizão, e picolé, e sorvete e tudo mais. É bem bacana. Eles têm 3 unidades. E olha só que interessante. A gente sugeriu para eles um evento para eles darem uma movimentada no Instagram, nas redes sociais e também nos locais onde eles atuam. E a gente fez um lançamento de uma promoção que o açaí, acho que de 300 ml recheado, sairia por R$5. Hoje é muito difícil você comprar um açaí de 300 por 10, quem dirá por 5. Sim. Então, nesse dia, as vendas chegaram em 1.050 por aí. Então, assim, foi movimentando a galera. Como é pequeno, médio empreendedor, teve que chamar ali o tio para ajudar, os primos para ajudarem a fazer o açaizinho e tudo mais, além dos funcionários que já tinham. Mas foi um dia bem movimentado, mas que trouxe uma visibilidade que no curto, médio prazo já vai ser... aquele retorno já vai vir para o empreendedor facilmente. Por quê? Porque aquilo traz uma visibilidade. Você comentou do evento, então é um evento, é um lançamento de um produto. Um lançamento de uma promoção bombástica, Black Friday, enfim, uma Black Friday que seja Friday, não fraude, né? Mas que aquilo traga uma visibilidade e que por mais que tenha
tido um prejuízo, é simplesmente um investimento em marketing. Sei lá, vamos colocar que ele teve um prejuízo nesse dia aí de R$ 1.000. Se ele pegasse R$ 1.000 e investisse nas plataformas, ele não teria o retorno que ele teve. Exatamente. Entendeu? Legal. Então, assim, vou trazer mais um exemplo aqui de um evento, de um lançamento. No clube de pôquer que eu fiz 2 semanas atrás. Eu lancei um dia que o jogador mais lucrativo da plataforma iria ganhar R$ 1.000 no Pix. Então, aquela pessoa que foi mais lucrativa naquele dia, ela simplesmente ganhou, além do que ela ganhou lá nos lucros dela no jogo, ela ganhou mais R$ 1.000 no Pix. Então, aquilo foi um investimento de R$ 1.000 também que eu fiz, mas que eu sei que gerou um retorno analisando novamente as métricas. Agora, sobre eventos que a gente pode fazer assim presencialmente, é a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo. Não é porque a gente está acostumado, principalmente a galera do marketing, faz 3 lives no YouTube, lança, abre o carrinho e tudo mais. A gente está mais acostumado com aquelas fórmulas, né? Principalmente que estourou há muito por causa do PLR, enfim. Mas a gente pode pegar muitos desses exemplos para aplicar para eventos presenciais também. Isso Legal. Com certeza fortalece muito a marca, por mais que no começo ali a gente invista muito, tenha muita dor de cabeça com contratação de funcionários, e estrutura, e horário, etc. A gente no longo prazo, não vou falar nem em longo prazo, mas no curto, médio prazo, a gente já consegue ver esse retorno substancial e a confiança que é o principal de todos na sua marca. A não ser que você queira vender um produto uma vez na vida e pronto, mas isso não é a realidade da maioria. A realidade da maioria é que eles querem fazer um negócio sustentável, lucrativo, um negócio que sane os problemas das outras pessoas. Então, para isso, a gente precisa ter confiança naquela marca. E nada melhor do que esses eventos, nada melhor do que esses lançamentos, porque isso é uma forma de atrair aquele público frio, aquele público que não conhecia o nosso produto, os nossos serviços, a gente atrai ele e com isso ele já faz aquele marketing que é o melhor marketing de todos, que é o mais assertivo, que é o boca a boca. Então esse aí não tem erro, né, William? Não tem. Quando a gente traz essa confiança para o cliente, essa satisfação, Legal. ele nos oferece o melhor marketing que a gente pode oferecer, que é o boca a boca. Legal. E William, assim, queria que você comentasse um pouquinho pra gente também, em relação à condução dos eventos. Porque, assim, a gente já foi em eventos, né? Assim, foi uma tragédia, né? A gente foi longe até o evento, né, Gabi? Aí a gente foi. E aí a gente naquela expectativa, né? Não, o que vai acontecer lá? Aí, tipo assim, gente, nada contra, tá? Eu sou de origem cristã, fui criada na igreja e tudo. Hoje a gente não vai mais, né, Gabi? Mas, assim, a gente tem as raízes, né? E assim, o negócio era um culto, não teve conteúdo nenhum e era para vender um outro produto, assim. Foi bem frustrante, né, Gabi, assim, o negócio. Assim, eu acho que tem, eu acho que um ponto que ele colocou ali, que eu achei interessante, que ele falou assim, você pode usar esses eventos como uma estratégia de lançamento. Eu acho que tem essa depois que ele falou, que caiu a ficha, tipo, faz todo sentido. Né? Quando você quer lançar alguma coisa, você aproveita aquele ambiente ali para poder falar um pouco do seu produto. Assim, a visão que a gente tem em relação a grupos de network é um pouco diferente. É para promover o network entre as pessoas. Ali não sou eu que saio lucrando. Quem tem que sair lucrando ali é as pessoas. É um grupo para isso. Então, assim, mas assim, eu acho até a pergunta que você está fazendo assim, o que você acha de ir num evento que tem de network e tudo mais, chega lá e o cara fica vendendo o peixe dele o tempo todo. O dele, dos parceiros dele o tempo todo. Você fala assim, cara, cadê o network? Cadê meu cliente? Isso. Cadê o meu relacionamento? Cadê o meu? Tipo, exatamente, né? A gente vai no network porque a gente está buscando essa interação com as pessoas. A gente está caçando cliente. Quem vai no evento está caçando cliente. Então, assim, caçando parcerias, né? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, até para ajudar o pessoal mesmo a pensar isso de uma forma diferente. Porque às vezes, eu tenho uma pequena empresa aqui, eu quero fortalecer minha marca. Ótimo, vou fazer um evento. Mas como que eu vou fazer isso? Quais técnicas que eu posso usar para introduzir algumas coisas ali para trazer a minha marca, para trazer o fortalecimento da minha empresa como organizado daquele evento, mas sem
ser agressivo. E assim, é muito comum ser agressivo, né, Gabi? Isso cansa, sabe? É porque o comercial, a gente tem essa questão da agressividade é muito do comercial, né? A gente tem uma questão assim, hoje ainda existem pessoas que não entendem que o marketing e o comercial, eles são duas coisas que precisam andar juntos. E hoje a gente está vivendo uma geração onde as pessoas elas estão um pouco cansadas e saturadas do excesso. Isso aí todo mundo fala, né? Então, assim, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, né? O que acontece muito não é porque a gente está cansada desse movimento assim da pressão da venda, porque você precisa pressionar seu cliente de alguma forma. Só que você tem que saber conduzir isso para o seu cliente, porque no final de tudo você precisa gerar vendas. Se você não gera vendas, você não sustenta seu negócio, você não paga pessoas, você não tem 13º, você não tem carteiras assinadas, não tem nada, ninguém tem nada. Venda é o carro-chefe, não tem né? como. Agora, como fazer essa venda vivendo em um momento em que as pessoas não estão receptivas a comprar nada. O consumo está desacelerado. Então, assim, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo e a gente precisa descobrir esse caminho. Como que em um grupo de network você pode ter uma experiência legal e como você, como empreendedor, pode se portar ali dentro para gerar negócios, para você atingir pessoas ali sem ser agressivo com aquelas pessoas que estão com você ali naquele momento. Perfeito. Olha, tem um exemplo muito legal também do Sean Ellis, que é o papai do Growth Hacking. Tudo fora do script, tá, gente? Tá? Isso aqui é tudo fora do script, tá? Exato, mas tem um exemplo bem bacana que ele entrou numa empresa chamada UProAR. E essa empresa, salvo engano, foi ali na 2003, 2005, por aí. E ele entrou nessa empresa justamente para fazer eles venderem mais. Porque a UProAR era uma empresa de jogos, de games, e eles estavam competindo com, a Microsoft, estava competindo com Sony. Então, como que você compete com essas multinacionais sendo pequeno? Então, ele foi testando, foi analisando e tudo mais. E ele veio com uma de várias ideias que ele teve, ele veio com uma para implementar games de graça no site. Para quê? Para fortalecer aquela marca, para que mais pessoas conhecessem a UProAR, que aqui no Brasil não é tão conhecida, mas lá fora já é bastante. E principalmente na época que ele estava atuando. Depois ela foi comprada, enfim. Mas olha a estratégia que ele teve. Ele chegava num dono de um site, fala, Gabi, então, você tem um site aí, faz o seguinte, coloca meu jogo de graça aí. Ah, mas como assim de graça? Qual que é a pegadinha? Cara, você vai colocar de graça e eu ainda vou te dar 50 centavos por novo usuário. É isso aí. Então você vai ganhar por colocar o meu jogo na sua plataforma. E aí a pessoa entrava no site da Gabi e ela jogava um jogo da UProAR e era o ganha-ganha. Todo mundo saía ganhando. A minha empresa, o ProAR, ela ficava mais conhecida, o seu site tinha mais visitas, consequentemente você conseguia fazer mais anúncios e o seu cliente, aquela pessoa que está lá no seu site, ainda conseguia se entreter. E, não obstante, ele ainda colocou um botão. Você tem um site? Clique aqui e adicione esse jogo no seu site. Com isso, ele conseguiu uma base de mais de 40 mil sites rodando os jogos da UProAR. Então, aumentou bastante a visibilidade daquela marca com um gasto muito pequeno. Mas é o quê? É a estratégia. Com isso, eu quero dizer o seguinte. O dono do site, ele não precisa ficar acuado que o desenvolvedor do jogo, ele tá lá no site dele. Da mesma forma que o desenvolvedor do jogo, ele não pode ficar acuado de, cara, eu vou deixar somente só o meu jogo rodar no meu site. Não, claro que não. A gente vê que é justamente o contrário que acontece. Hoje o jogo mais jogado da história da humanidade é o Minecraft, cujo eu sou muito entusiasta. Mas o Minecraft, ele teve um crescimento gigantesco justamente porque a empresa, a Mojang, ela possibilitou com que outras pessoas fizessem gameplays e mostrassem o jogo sem ficar cobrando direitos autorais, porque para ela ganhar, o outro não precisa deixar de perder. E, assim, muitas empresas, a Nintendo, por exemplo, é uma empresa que ela não tem isso na cabeça dela. E por isso que está só desvalorizando a empresa. Se a gente pega aí os números desde 2010 para cá, quem hoje tem um Nintendo Switch, quem hoje tem
não se vê mais, não se vê mais. Mas o que você está querendo dizer é o seguinte, o cara que faz isso é que ele só quer ganhar. Exatamente. Ele está falando da experiência real do cliente. Ele está falando o tempo todo da experiência do cliente. Exatamente. A gente Legal. vive nesse momento em que as pessoas elas querem participar, né? Querem estar ali, querem ajudar a desenvolver juntos. E pelo que a gente conhece também. A própria venda tem que ser pensada na experiência geral. ganha. Porque isso que ele está falando é experiência, né? E aí pensar na experiência real. Nada muito grandioso, mas aquilo que contribui de alguma forma. E também, que né? permite a participação também. E também para a gente aumentar a nossa base de clientes, é exatamente aquilo. Para a gente aumentar a nossa base de clientes, o outro não precisa diminuir a base dele. Sim. Então, assim, algumas estratégias, voltando naquela questão de jogos, com o crescimento de outros canais que faziam jogos de Minecraft, o jogo, consequentemente, aumentou. E aquilo, a empresa não precisou cobrar daqueles influenciadores, daqueles jogadores, um valor daquilo, porque ela ainda assim aumentou a base de clientes com a ajuda de outras pessoas, indiretamente, certo? Então, nessa questão também do networking, a gente vê que para eu estar lá fazendo uma palestra sobre marketing, não, eu só vou, Sara, se eu for o único para falar de marketing, tá? Ninguém mais pode falar de marketing. A pessoa não pode fazer isso. Não rola. E tem muitos que fazem. Sim. Tem empresas grandiosas, como eu acabei de dar um exemplo, que faz medidas como essas, né? E é justamente o contrário que a gente vê, que essa integração, ela vai te possibilitar maior conhecimento, ela vai te possibilitar uma equipe multidisciplinar e você, consequentemente, vai ter mais sucesso. E justamente para você ter sucesso, o outro não precisa ter fracasso. E hoje a gente vê muito isso, né? Essa competição de redes sociais e tudo mais, quem tá melhor que quem tem um carro melhor, quem tem o iPhone melhor, enfim. E a gente não precisa disso para ter sucesso no empreendedorismo. Muito legal. Gente, Agora pode só pra gente, peraí, pode Agora... a matadora, mas é porque eu queria... Mas pode. Só rapidinho, essa matadora aqui. William, Pergunta matadora. se você estivesse começando hoje, do zero, a abrir minha empresa agora, em qual estratégia de marketing você investiria hoje? E como aplicar essa estratégia? Conta aí, essa é a matadora. Meu Deus, que pergunta difícil. Se eu começasse hoje, qual estratégia de marketing eu usaria? Olha, então... Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos aí. Olha o ouro. Bom, vamos lá. Qual estratégia de marketing eu usaria? Basicamente, Growth Hacking. O Growth Hacking, eu tô roubando aqui porque ele é um conjunto de estratégias, né? Então eu tô usando aquela cartinha do Yu-Gi-Oh! Que aciona várias outras, sabe? Assim. Se liguem, daqui a pouco a inscrição para o curso está aberta, hein, gente? Lá no Saga Universidade. Então, assim, eu usaria com certeza, sem sombra de dúvidas, para aplicar em qualquer negócio. Se eu estou vendendo um sapato, se eu estou vendendo um infoproduto, qualquer negócio, eu usaria as técnicas de Growth Hack. Quero. Por onde começar? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, você precisa ter uma equipe multidisciplinar. William, mas eu estou começando do zero, então eu não tenho uma equipe. Então você precisa adquirir bastante conhecimento para que você se torne uma pessoa multidisciplinar, para que você entenda pelo menos um pouquinho ali de edição, para que você entenda um pouquinho ali de criação de arte, para que você entenda um pouquinho de como que funciona a criação de um site, de um e-book, etc. Então você precisa se especializar para se tornar uma pessoa multidisciplinar. Segundo, fazer pesquisas quantitativas e qualitativas. Como que está o meu produto, como o meu produto está se saindo, quais são as chances das pessoas indicarem o meu produto para outras pessoas. E o terceiro e o mais importante que a gente falou muito aqui, que é justamente essa análise de métricas sistemáticas. Eu estou investindo X, está voltando Y. Eu estou investindo Y, está voltando Z. Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Vamos testar, vamos analisar. E a gente vê que muitas empresas grandiosas, elas fazem exatamente esse processo. Por que a gente não pode implementar? Sendo que é um processo barato. É um processo demorado. É um processo
trabalhoso, mas é um processo que dá resultado com pouco investimento, que é justamente a gente testar, analisar, metrificar e depois testar de novo. Porque no marketing nada é exato. Não quer dizer que você vai investir 10 mil reais que vai voltar 100 mil reais. Quem dera se fosse assim. A gente não precisaria aqui estar colocando uma roupa super elegante e divulgando os nossos produtos para as pessoas. Era só investir na plataforma e pronto. Dá trabalho. Mas se esse trabalho for feito de uma maneira top, for feito usando métricas, for feito analisando os resultados e, acima de mais nada, testando, aí é resultado na certa. Muito bom, muito bom. Vamos bater palminha pra ele. Show de bola. Gente, muito bom. Bem, a gente precisa encerrar, né? A gente não consegue manter aqui. A gente tinha outras perguntas para fazer, mas a gente acabou... Eu tinha mais 3 matadoras para fazer. Tinha mais 3 matadoras para fazer, mas a gente precisa finalizar. Como vocês já sabem, né? Nós vamos ter aí o William com a gente novamente. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter a experiência com ele ao vivo, de interagir, né? Com ele, fazer interagir, perguntas para ele. Fazer perguntas matadoras para ele. Matadoras, aquelas que vão desvendar, virar o jogo do seu negócio, entendeu? Então, assim, fiquem ligados por aqui, fiquem ligados lá no perfil Saga Universidade. Gente, pode ficar Saga tranquilo. Conecta, deixa o William também passar os contatos dele. Isso aí eu vou falar agora. Isso aí que eu vou falar agora, é isso mesmo. A gente vai interrompendo assim mesmo, tá? É desse jeito, em casa também é assim. Para quem não sabe, nós somos irmãs. Então, é por isso que a gente tem essa... O William vai deixar as redes sociais dele aqui, só que a gente também vai colocar na descrição do vídeo, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui, a gente vai postar também no SagaCast e no Saga Universidade, a gente vai fazer um stories ali, marcando as empresas dele para que vocês possam conhecer também. E até porque a gente está falando de métrica, de indicador, assim... até hoje, né, Gabi? Tem a Gabi, graças a Deus, para ajudar. Então, assim, mas são difíceis, né? Fazer essas análises métricas, assim, que seja um impulsionamento que você faz no Instagram ali. É difícil você entender ali o que você vai selecionar para fazer seu público. É difícil você interpretar as métricas, não é trivial. Então, tem aí a empresa do William para ajudar, NeuraPixel, para te ajudar. Isso, exatamente. Né? Você não precisa, ele falou que, olha, se você não consegue hoje ter uma equipe, você vai desenvolver as habilidades, mas hoje você não precisa desenvolver todas as habilidades. Tem a NeuraPixel que ela pode te ajudar em vários aspectos, seja na gestão de tráfego, na rede, às vezes numa mentoria, numa consultoria específica, ali que você precisa, procure eles para que você tenha o tempo para cuidar da estratégia, cuidar da outra parte da venda. Exatamente, né? Porque a gente sabe que são várias etapas, né? E às vezes a gente precisa sim contar com especialistas que nos apoiem nessas etapas para que a gente tenha sucesso. Show de bola. Então, sigam a Neura_Pixel. Seu marketing em boas mãos para que seu tempo esteja em novas conquistas. Adorei, gente. Olha, muito obrigada. Demais. Show de bola. É isso aí. Mas não é marqueteiro no sentido... Não, gente, hoje as pessoas falam isso como se fosse... Não é, no sentido bom, tá? Aqui hoje a gente conversou sobre experiência do cliente, a gente conversou sobre estratégias, a gente conversou aqui sobre educação empreendedora, porque se você não está ciente aqui, ele trouxe várias informações que é de desenvolvimento do perfil empreendedor. É o cara que faz que comete riscos calculados, é o cara que planeja, é o cara que assume riscos calculados. Não, e assim, tem muitas... ele trouxe aqui várias informações que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo aqui para vocês. Algumas ferramentas de gestão ele trouxe aqui para a gente de forma muito simples também. Então, assim, é muito conhecimento. O William é conhecimento, né, gente? Muito obrigada. Finalizamos mais um podcast aqui. William, muito obrigada. Vai ser uma honra para a gente continuar essa conversa em um outro episódio. E é isso aí, gente. Pode dar tchauzinho. O William, dá tchau para o teu pessoal aí também. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.